Graças e paz, irmãos, amém? Nós estamos alegres, estamos num clima natalino, um clima festivo. Somos imensamente gratos a Deus por conhecer a mensagem do Natal. Nós estamos estudando o livro de Colossenses. E o livro de Colossenses, ele é um livro de apologia, de defesa da fé. Defesa do Evangelho e defesa de Cristo, de quem Cristo é. É um livro que diz que Cristo é suficiente. Ele é suficiente para tudo em nossas vidas. E essas heresias são heresias que também correm hoje, e até no Natal, irmãos. O mundo tenta desvirtuar até o Natal. Percebe que as pessoas dizem assim: toda vez que você faz o bem, é Natal. Toda vez que você é tolerante com alguém, é Natal. Toda vez que você ama o próximo. Eu não discuto que todas essas coisas são boas. Mas o mundo traz uma mensagem de que você pode e você vive o Natal, mesmo sem necessariamente conhecer a Jesus. Toda vez que nasce uma pessoa, é Natal. E essas mensagens bonitas, que trazem uma mensagem humanista, trazem uma mensagem que diz assim: você pode fazer o Natal mesmo sem ser um cristão verdadeiro. Pode ser Natal na sua casa. Não importa se você realmente crê no Cristo. Uma mensagem de autoajuda, que massageia o ego, que diz assim: basta você ser uma pessoa correta, pagar seus impostos, uma pessoa moralmente aceitável. É a moralidade querendo substituir a necessidade de termos Jesus como Salvador. Moralidade dizendo assim: você é uma pessoa boa, você não tem do que se envergonhar, você não tem do que se arrepender. Então, heresias assim também vemos de forma bem sutil. Porque, na verdade, as heresias são, de uma forma geral, sutis. Porque quando elas são muito gritantes, nós logo corremos dela. Mas quando as heresias são sutis, de forma amena, muitas vezes nos engana, irmãos. Muitas vezes nos engana e somos tendentes a cair nelas. Nós chegamos no livro de Apocalipse, no livro de Colossenses, no capítulo 2, abra por favor, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8, nós vamos ler do 8 ao 15. E Paulo vai exatamente falar dessas vãs sutilezas, filosofia, mensagens bonitas, mensagens de autoajuda. Colossenses 2, a partir do versículo 8, diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos, ou seja, os princípios espirituais deste mundo, e não segundo Cristo. Irmãos, existem então essas vãs sutilezas, filosofias, mensagens bonitas, que acalentam o coração e fazem muitas pessoas ficarem satisfeitas consigo mesmas. E quando uma pessoa está satisfeita com a sua vida moral, a sua vida nesse mundo, ela, assim, eu sou até mais crente do que os crentes. Eu não preciso estar na igreja. Eu não preciso necessariamente estar congregando. Basta eu viver o Natal diariamente. Essa é uma vã sutileza dos dias de hoje. Na época, a vã sutileza, ela dizia o seguinte: que você não precisa somente de Jesus. Você tem vários intermediários, vários seres que podem te levar a Deus. Os anjos podem te levar a Deus.
né? Você pode sim conhecer a gnose, ou seja, o conhecimento te salvará. É algo poderoso, é algo oculto, que você vai adquirir esse conhecimento para alcançar uma iluminação. Então, essa teoria do gnosticismo, que estava naquela época reinando e prejudicando a igreja de Colossos, também existe hoje em dia. No Espiritismo, por exemplo, nós somos chamados para evoluir, para ter contato com os seres espirituais, para ser médium, para poder crescer espiritualmente. Você crescendo espiritualmente e fazendo as boas obras, você vai galgando postos espirituais e crescendo, de forma que ao morrer, que eles chamam de desencarnar, você estará num lugar evoluído. E você não precisará então voltar tanto, você vai alcançar essa iluminação espiritual. É muito parecido o gnosticismo com o espiritismo. Todos dois tiram Jesus da centralidade. Todos dois colocam Jesus apenas como mais um Deus, ou mais um ser iluminado, que nós precisamos sim escutar. Nós precisamos sim ouvi-lo, ou sim fazer o que ele nos ensinou, de amar o próximo. Mas não precisa dele para a salvação. A salvação é você quem constrói. Esse é mais ou menos tanto o gnosticismo, que estava imperando ali na igreja de Colossos, quanto o espiritismo, que hoje também impera nos nossos dias atuais. Doutrinas que dizem que Jesus não é Deus, é o Filho de Deus, ou um semideus, né? Doutrinas que tiram a capacidade de Cristo de te salvar e colocam em você mesmo essa autocapacidade. Vamos continuar no texto, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, e no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Portanto, irmãos, esse texto, ele nos traz então uma saída, nos traz um caminho para que nós não sejamos enganados por falsas doutrinas e filosofias humanas, para que quando alguém bata na sua porta, trazendo uma mensagem, como acontece muito, né? Muitas seitas vêm nas nossas portas evangelizando, né? Pessoas que andam em duplas ou andam em grupo, né? E elas vão de casa em casa trazendo mensagens bonitas, ou pessoas que ficam nos sinais entregando um papelzinho, né? E aí você diz assim lá, mensagem de Emanuel. Já percebeu, já viu isso? Mensagem de Emanuel. É um espírito que chama Emanuel. Veja que coisa interessante. Emanuel é Deus conosco, né? Então quem olha e não entende, pega uma mensagem linda daquelas, com o nome assim, escrito por Emanuel. Vãs sutilezas, filosofias humanas, que te fazem somente achar que você é suficiente, que não precisa de um Salvador. Portanto, eu quero nesse texto, então, trazer 2 pontos que vão ser subdivididos, mas o primeiro ponto, para que não sejamos enganados por essas falsas doutrinas e essas filosofias humanas, nós precisamos saber quem Cristo é. Quem é esse menino
que nasceu lá em Belém. Quem é esse Jesus? Você precisa descobrir quem verdadeiramente ele é. Primeira coisa, irmãos, o texto vai dizer aí que ele é plenamente Deus. Plenamente Deus. Essa foi uma grande discussão no início da era cristã, se ele era homo Jesus, se ele era o mesmo de Deus, mesma substância de Deus, ou era como um Deus. E aí a diferença é uma letrinha na tradução do grego. Ele é Deus, substância de Deus, ou como um Deus. Ele é um semideus, ele é metade Deus, metade homem. Ou ele não tinha nada de homem. E essas discussões ocorreram durante as caminhadas nos séculos, desde que Jesus veio ao mundo. Mas a Bíblia diz aqui, no versículo 9, diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. A palavra plenitude tem muito a ver com pleroma. E lá naquela época, os gregos e os gnósticos diziam que o pleroma era tudo que existia entre o céu e a terra. E nesse pleroma, todo esse espaço místico que existe entre o céu e a terra, existiam os seres espirituais que iam preenchendo esse espaço chamado pleroma, essa plenitude. E aí Paulo pega exatamente essa palavrinha que os gnósticos gostavam, de pleroma, e coloca aqui, né? E ele diz claramente: olha, o pleroma inteiro está em Cristo. Ele é 100% Deus. Ele é a expressão exata, como ele já falou um pouquinho antes. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Tudo que poderia haver em Deus e que há em Deus está em Cristo. E se ele, irmãos, é plenamente Deus, nele temos tudo o que nós precisamos para sermos aperfeiçoados. Porque no versículo 10 vai dizer: também nele estais aperfeiçoados. Também nele estais aperfeiçoados. Porque Cristo, irmãos, é a resposta para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da sua vida. Qual problema que você esteja vivendo, seja qual for a tentação, seja qual for aquilo que está lhe aprisionando. As pessoas gostam muito de 7 passos para vencer a tentação, 10 passos para se libertar do olho gordo. Já percebeu? 12 passos para uma vida próspera. Coisas que você tem que fazer. 3 semanas para se libertar da imoralidade sexual. Irmãos, tudo que nós precisamos para viver uma vida plena, de alegria, de santidade, como ele diz aqui, sendo aperfeiçoado, estando aperfeiçoado, para nos aperfeiçoar, para vivermos vidas santas, está em Cristo. Porque na presença de Jesus, nós vivemos de modo digno, reto e santo. O problema é que nós fugimos da presença de Jesus. O problema é esse. Hoje eu estava escutando a mensagem de manhã e o pastor dizia assim, ele dando testemunho de que nós precisamos estar de mãos dadas com Deus o tempo todo. Mas muitas vezes, como uma criancinha, nós queremos nos desvencilhar da mão do nosso Pai. Eu vejo isso, Benício fazendo isso direto. Você segura a mão dele e ele fica puxando, querendo se desvencilhar, querendo que você solte ele. E se você soltar, ele vai correr. E para onde ele vai correr? E ele dizendo que ele presenciou uma criança que soltou a mão da mãe e atravessou a rua. E ela foi então atropelada instantaneamente e morreu. Então, quando nós, irmãos, soltamos a mão de Cristo, nós caímos. Mas na presença de Cristo, a segurança. Na presença de Cristo, a santidade. Na presença de Cristo, nossos anseios, nossos medos, nossos traumas são curados. Quando nós levamos ao Senhor, que é plenamente Deus, todas as nossas necessidades são curadas, psicológicas, psiquiátricas, do corpo. Tudo pode ser curado por Deus, se assim for a vontade dEle. Tudo pode ser curado, se assim for a vontade dEle.
precisamos levar nossa vida ao Senhor, à presença de Jesus. Nossos pecados podem ser curados, nós podemos ser totalmente libertados, se na presença de Cristo nós vivermos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para você. Na presença de Jesus. Enxertados na videira. Vivendo juntamente com ele o tempo todo. Porque ele é plenamente Deus. Então nunca se esqueça. Quer se ver livre das falsas doutrinas, das heresias? Nunca esqueça que Jesus é Deus. Plenamente Deus. E se ele é plenamente Deus, ele tem poder para te salvar. Lembra que a gente viu ontem? A gente leu ontem no texto exposto ontem que ele é nosso Deus, Pai da eternidade, nosso Deus forte. Ele é o nosso Deus forte. Segunda coisa, irmãos, é que ele é quem tem toda a autoridade nos céus e na terra. Cristo é quem tem toda a autoridade nos céus e na terra. Versículo 10, a parte B do versículo, ou seja, a parte final do versículo 10. Diz que ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Principado e potestade, irmãos, são seres espirituais. Sejam bons ou ruins. Sejam anjos caídos ou anjos não caídos. Sejam demônios ou os ministros de Deus. E a Bíblia diz que ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Por que ele é o cabeça? Porque foi ele quem criou todas as coisas. Jesus criou todas as coisas. Ele estava no princípio, ele era Deus, ele estava com Deus, tudo foi criado por intermédio dele. Sem ele, nada teria sido criado. Então, até os demônios, pastor, sim, sem que ele criou como anjos, né? E esses se rebelaram, mas tudo foi criado por ele. Hernando Dias Lopes diz que por causa disso, os demônios não podem nos tocar, porque todos estão sujeitos não a Satanás, mas a Cristo, e só fazem o que Cristo permite. Nada foge do seu controle. Isso é maravilhoso, irmãos, saber que temos um Deus, que ele é quem tem autoridade nos céus e na terra. A soberania de Cristo, ela é tão maravilhosa que nos faz descansar e repousar, porque até o que nos acontece de mal, nós sabemos que coopera para o nosso bem. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estivemos orando, essa semana foi um grande susto na vida de Luiz Paulo, né? Que a gente já vinha orando sobre Luiz Paulo. Luiz Paulo, que para quem não sabe, ele é filho de um presbítero lá da Igreja Presbiteriana de Cidade Universitária. E é um menino que tem tido problemas seríssimos de possessão demoníaca. E essa semana, mais precisamente sexta-feira, não foi? Sexta-feira, o presbítero Biratã ligou para mim. Esse pastor, pelo amor de Deus, vem aqui em casa. Eu sei onde ele mora, eu já fui lá socorrer ele outra vez. E esse meu filho está possesso. Que desespero. E na hora eu não podia ir. Aí foi quando eu mandei para o grupo da igreja, orem por isso. Né? Também orei por aquilo. Depois eu soube que outros pastores chegaram lá. Eurico chegou lá, pastor Josué, o pastor Gilvan. E louvado seja Deus que aquele demônio foi expulso. E nós entendemos, e aí vem a pergunta assim, mas por que isso acontece? Irmãos, eu não sei, mas em tudo Deus é glorificado. Em tudo Deus é glorificado. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E tudo está de acordo com a vontade dele. E ele tem propósito para tudo. Vamos confiar e descansar, por mais que esteja ruim a situação, mas é uma situação que a gente não quisesse passar. Mas Deus não está fora daquilo. Aquilo não é algo que o demônio está agindo de forma independente, como se Deus não tivesse capacidade nenhuma de agir. Não, irmãos. O demônio é quem está agindo, mas sob permissão do Senhor. E tudo, no final, concorre para a glória de Deus. Então, nós temos um Cristo
que ele é plenamente Deus e que ele é soberano sobre tudo e sobre todos, nos céus e na terra. Nada acontece fora da sua vontade. Isso é maravilhoso, irmãos. E aí nós conseguimos com isso bloquear já um monte de heresia que vem sobre nós, que vem a nos encontrar. E nós podemos usar esse filtro de que Jesus é 100% Deus, plenamente Deus. E nós podemos, com o filtro também de que Ele é soberano, nada acontece fora da sua vontade. Nós podemos bloquear várias heresias, como por exemplo, a heresia que corre muito em muitas igrejas evangélicas, inclusive, das batalhas espirituais, não é? Teologia da libertação, como se houvesse uma guerra entre Deus e Satanás. E uma hora Deus está ganhando, outra hora Satanás está ganhando. Não, irmãos. Não é assim, porque ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Tudo está sujeito a ele. Tudo está sujeito a ele. Também tem uma heresia muito interessante, que se você não tomar cuidado, você acredita também. É o yin e yang. Alguém já viu aquele símbolo, que é uma bola com metade preto, metade branco, e elas se entrelaçam assim. É o yin e yang. Esse yin e yang, se você for perceber direitinho, a metade preta tem um pontinho branco. E a metade branca tem um pontinho preto. Uma vã sutileza. Também que fala de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Agora o detalhe é que no mal, que é a parte preta, tem um pontinho branco, que significa o quê? Nem todo mal é todo mal. Tem uma parte boa no mal. E a parte branca tem um pontinho preto. Tem uma parte ruim no bem. Veja que mensagem sutil, com um símbolo. E tem gente que pega e tatua aquilo porque acha bonito. A luta do bem contra o mal e bota isso no corpo, ou tem em casa, ou olha aquilo e acha o máximo. Filosofia chinesa, Irmãos, com somente essas duas informações aqui, de que Ele é plenamente Deus, e de que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, você já derruba e se blinda contra um monte de heresia que venha até você. Amém, irmãos? Então, primeira coisa, então, para você se blindar das heresias, das vãs sutilezas, é conheça quem é Jesus. Ele é Deus e Ele é soberano. Louvado seja Deus. E a segunda coisa, irmãos, nós precisamos entender o que foi que Ele fez por nós. Se você não entender o que Jesus fez por você, você vai continuar achando que você tem capacidade, por meio da sua moral e bondade, de chegar a Deus. Hoje de manhã eu tive uma oportunidade ímpar assim, que Deus me deu. Não teve escola dominical. E eu fui na casa da minha tia. Minha tia, todos os anos, minha tia católica, é uma pessoa muito caridosa. Muito caridosa. É uma pessoa maravilhosa, muito emotiva também, gosta muito de ajudar os pobres, ajudar os animais. Ela tem hora que ela tem 10, 15 cachorros dentro de casa. Ou se não é dentro de casa, mas pelo menos 10, 15 que ela alimenta. Ela gasta uma grana enorme só com comida de animal. E ela faz todos os anos, porque já é uma tradição da minha família, que a gente estava fazendo uns cálculos, já tem 70 anos, mais ou menos, na minha família, que todo domingo, ou todo Natal, eles fazem o Natal dos pobres. Então, separa-se um dia, geralmente é o domingo, para distribuir cestas básicas para um grupo cadastrado de pessoas que vão lá receber a cesta básica. Então, meus primos ajudam, meus primos, filhos dos meus primos também, organizam as cestas básicas, pedem doações, né, se mobilizam. E a gente, com o tempo, a gente foi ficando um pouco de fora, não participava muito, no máximo dava alguma contribuição. Mas esse ano eu senti Deus me chamando para participar, e hoje de manhã eu fui lá. E minha tia, fique à vontade, pode falar, eu sou Glória. Né? E tinha lá cerca de 25 a 30 pessoas de manhã, pessoas carentes, entraram assim na casa dela, na parte da frente.
E eu tive a oportunidade de falar de Jesus ali para as pessoas. E eu precisava enfatizar que Jesus veio para nós porque havia uma necessidade em nós. Jesus não veio para nos ensinar como viver. Ele veio para nos salvar, e nos salvar porque nós temos pecados. Precisamos enfatizar cada vez mais a necessidade humana de ser perdoado dos pecados, de se arrepender dos pecados, porque sem arrependimento de pecado, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser uma Mahatma Gandhi, você pode ser a Madre Teresa de Calcutá, que sem Cristo e sem arrependimento de pecado, não há salvação. Não é pelas suas boas atitudes. Ela é uma pessoa maravilhosa, mas não é porque ela faz o Natal dos Pobres, que é louvável, irmãos, é louvável. Cerca de 36 famílias se alimentam no final de ano, porque ela faz esse trabalho, é maravilhoso. Mas não é por isso que nós somos salvos. E então nós precisamos saber o que foi que Jesus fez por nós, para que isso também possa nos blindar de um monte de heresias. Primeira coisa que ele fez por nós está no versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Para quem não sabe o que é circuncisão era um ritual espiritual e físico no Antigo Testamento. Nunca foi somente físico, né? Não era somente uma questão de cortar a pele do prepúcio do pênis da criança. Não era só cortar aquela carne. Cortar aquela carne significava você ia fazer parte da aliança de Deus agora. A criança, ao 8º dia, tinha que ser circuncidada e ela faria parte da família da aliança de Deus. Essa simbolizava você abrir mão do mundo, da carne. O sangue era derramado, lembrando também do derramamento de sangue de Cristo. Então, tinha toda uma simbologia que, correto, não era só fazer algo mecânico. O que aconteceu durante os anos e muitos séculos é que para ser judeu tinha que circuncidar, circuncidou, está no céu. Está garantido porque basta circuncidar. Circuncidou, faz parte do povo judeu, e eles já se vangloriavam porque eram circuncidados, chamavam os outros de incircuncisos. E aí Jesus fala, vocês é que são incircuncisos de coração. Porque é necessário que a circuncisão não seja somente na carne, mas a circuncisão também no coração, no qual você abandona a sua carne, abandona os seus pecados. Mas para isso, irmãos, não somos nós que nos circuncidamos no coração. A circuncisão da carne, você até pode fazer uma autocircuncisão. Não é difícil, é doloroso, mas não é difícil para o homem se autocircuncidar. É fácil. Quem quiser pode testar. Tá certo? Não recomendo não. Mas não é na carne que a circuncisão é difícil. A circuncisão no coração, ela é impossível para nós mesmos. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, ele diz assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, não conseguimos nos circuncidar sozinhos. Nosso coração, ele é duro. Nosso coração é pedregoso, é ruim. Não tem como alguém encontrar a Cristo sem reconhecer que o coração é duro, o coração é mau. Não tem como conhecer a Cristo sem entender a sua desgraça espiritual, a sua pobreza, a sua miséria. A Bíblia diz que nós somos pobres, cegos e nus.
sem esse auto-reconhecimento que da sua incapacidade de se auto-circuncidar no coração, de mudar o seu coração, a Bíblia vai dizer que assim como um leopardo não pode tirar as suas pintas, assim vós também não podeis mudar o teu próprio coração. E aí ele diz: dar-vos-ei, eu vou dar para você um coração novo. Porei dentro de vós o meu espírito, um espírito novo. Tirarei esse coração de pedra e darei um coração de carne. É uma obra de Deus, irmãos. Não é uma obra sua, nem minha. É uma obra de Deus. Não tem como vou fazer boas obras, ser uma pessoa caridosa, obedecer os mandamentos de Jesus aqui, e eu vou então mudando o meu próprio coração. Não tem como. Muitas vezes nós fazemos coisas boas, nós fazemos obra para Deus, como uma forma de maquiar, de esconder de nós mesmos as nossas mazelas e pecados. E aí começamos a servir a Deus como se, está vendo, Senhor, eu não sou tão ruim assim. Eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sei, Senhor, que eu tenho meus pecados, mas olha, eu sou uma pessoa boa. Eu estou te servindo. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou pregando o Evangelho. E aí nós estamos apenas querendo maquiar para nós mesmos, esconder para nós mesmos a podridão e a frieza e a escassez espiritual que há em nós. Nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, não é a circuncisão feita por mãos, não. Mas no despojamento da carne, do corpo da carne, é quando ele muda teu coração. Você enxerga o teu pecado e você diz assim: eu não quero mais o pecado, eu não quero mais viver na carne, eu não quero mais andar conforme o mundo, eu quero romper, eu quero me despojar. Despojar tem um sentido de tirar uma roupa velha e suja. Eu quero ser uma nova criatura. Aí nesse momento que o Espírito Santo te deu esse entendimento, que você clama a Deus, ele tira então o coração de pedra, coloca o coração de carne, injeta o Espírito Santo no teu coração e muda a tua vida. Foi isso que ele fez por você e por mim, irmãos. Se houve em nós a verdadeira regeneração, a verdadeira conversão. Amém? Segunda coisa, irmãos, está no versículo 12. Ele matou o homem carnal e deu vida ao homem espiritual. Veja o versículo 12 e 13. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Nós estávamos mortos, irmãos, mortos em delitos e pecados. Nossas transgressões nos matavam, estávamos mortos espiritualmente, incircuncisos na nossa carne, principalmente e aqui ele está falando para os gentios, né? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Os judeus ainda eram circuncidados. Se bem que uma circuncisão na carne, como eu falei, não era suficiente. Mas e os gentios que nem a circuncisão na carne tinham? Não conheciam a lei de Deus, não conheciam a história de Deus, não conheciam a vontade de Deus. Eles viviam mortos, literalmente, viviam mortos espiritualmente. E aqui diz que nós fomos sepultados. Quando nós nos batizamos, irmãos, nós morremos. Aquele velho Diogo morreu. Você não vive mais para você, porque você nasceu de novo em Cristo. Aquela velha carne, aquela velha pessoa ranzinza, odiosa, invejosa, faladeira, aquela pessoa viciada, morreu. Você foi sepultado juntamente com Cristo. E você também ressuscitou mediante a fé. A fé no poder de Deus. O mesmo poder de Deus que ressuscitou Cristo
te ressuscitou também, trazendo você à vida, à tona novamente. Louvado seja Deus pela sua graça, porque Ele nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Veja, nunca se esqueça disso. Quando sua vida estiver caminhando novamente por caminhos tortuosos, quando você estiver sentindo que seu coração está esfriando, lembre-se de onde você caiu, lembre-se de onde você soltou a mão do Senhor. Quando foi que você soltou a mão do Senhor? Lembre-se desse momento. E você volta então, e faça como um filho pródigo que volta à casa do pai. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe. E o Senhor, Ele segura a sua vida novamente e bota você no trilho novamente, para viver a vida que você viveu outrora. Porque você já morreu para o mundo. Não é uma nova conversão, no sentido de um novo nascimento. A conversão é uma vez só, mas ao mesmo tempo é uma conversão. Porque quando você entende que largou a mão de Cristo e começou a andar por caminhos tortos, você necessita converter novamente o seu caminho para novamente andar com Cristo. Não para a salvação, mas sim para a santificação. E para a salvação é uma única vez, no novo nascimento, o dia em que Ele te deu vida. Amém, irmãos? Então, Ele matou o homem carnal e Ele nos deu vida. Vida, e somos hoje pessoas espirituais por causa do seu Espírito Santo que habita dentro de nós. Terceira coisa que Ele fez por nós, irmãos, é que Ele perdoou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Versículo 13, a parte B, a última parte do versículo, veja o que ele diz aí. Perdoando alguns dos seus delitos. É alguns? Não. Perdoando o quê? Parte dos seus, quase todos os vossos delitos. Perdoando todos os vossos delitos até ali, quando você se converteu. Os da frente, não. Irmãos, a Bíblia diz que Ele perdoou todos os nossos delitos. Os do passado, os do presente, os do futuro. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que graça é essa, irmãos? Que Cristo é esse? Nossos pecados foram perdoados. Lá em Isaías 43, versículo 25, veja o que é que Deus fala. Isaías 43, 25. Acho legal como essa expressão hebraica aqui de falar. Ele assim, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O diabo, ele não se esquece, não. O diabo não se esquece? Ele vem soprando no teu ouvido. Ah, eu sei quem tu és. Eu sei o que tu fizeste. Eu sei. E aí, muitas vezes, até em momentos como esse, em que é preciso confrontá-lo, num momento de possessão, você tem que ir com intrepidez, com coragem, falar em nome de Jesus, sai. Muitas vezes ele pode te confrontar. Como eu já falei aqui semana passada. Pode. Mas aí você diz assim, lá em Isaías 43, 25, Satanás diz assim que Deus apagou todas as minhas transgressões e que Ele não se lembra mais. Não interessa o que você fala, meus pecados foram perdoados. E eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Tudo, as coisas velhas, como é que diz Paulo? As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele renovou todas as coisas em tua vida. Hoje você pode viver em paz com Deus, porque você foi perdoado. E Jesus fala, irmãos, como fala para aquela
mulher adúltera. Quando ele pergunta, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra, né? E aí, um a um, os fariseus e aqueles homens vão soltando suas pedras, soltando. E aí, Jesus, ela de cabeça baixa, eu fico imaginando. E aí, se olha agora para os teus acusadores, onde eles estão? E aí ela disse, onde estão os teus acusadores? Ele disse, ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, o que foi que Jesus respondeu? Quem lembra? Nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus Cristo não está te condenando, agora Ele está te exortando. Vá e não peque mais. Mude sua vida. Tome uma decisão radical. Se despoje desse velho homem que quer novamente puxar o teu pé. Abra mão de tudo. Santifique-se novamente. Volte ao primeiro amor. Volte, como nós cantamos semana passada. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar para o princípio de tudo. Volte. Aquilo que você viveu, volte a viver novamente. Firmado, concentrado, olhando só para Jesus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, como eu falei há 15 dias atrás, em Josué. Vá e não peques mais. Então, irmãos, Cristo, Ele fez por nós, foi que Ele pagou todos os nossos pecados. E Deus, então, está satisfeito com a obra de Jesus. Se Deus está satisfeito, não há mais ira, há paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. E por último, irmãos, último não, penúltimo, Ele pagou toda a nossa dívida. Eu até falei ontem, dando uma pincelada, versículo 14, assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Quando uma pessoa era pega em pecado flagrante, ela era obrigada a escrever uma carta de autodenúncia. Muitas vezes no presbitério também chega cartas de autodenúncia. Ninguém denunciou o pastor em pecado, ele mesmo percebeu que precisava se autodenunciar, e aí ele escreve uma carta confessando as suas faltas. E a carta então é examinada pelo presbitério. Nós temos perante Deus, irmãos, todos os nossos pecados estão patentes, claros, porque de Deus não se esconde nada. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta. Esquadrinha o nosso andar e os nossos pensamentos. Nós não podemos nos ocultar de Deus. Diante de Deus tudo está claro e patente. Nós não podemos fingir que Deus não está vendo. Ele está. E Ele vê a nossa dívida. Então, perante Deus, é como se nós não tem como dizer, não, Deus, eu não fiz. É como se nós já estivéssemos assinando, carimbando e autenticando a nossa confissão de pecados. E a Bíblia diz que tendo então esse escrito de dívida, que era contra nós, que nos autocondenava, que constava então de ordens de justiça contra nós, nos era prejudicial, porque se mesmo assumindo o nosso erro, escrevendo esse escrito de dívida, era prejudicial porque o fim é a morte. A Bíblia diz que Jesus removeu inteiramente, Ele rasgou, Ele tocou fogo. Ele disse, não deve mais nada. Cravou na cruz, porque era assim que fazia quando alguém era perdoado. Você cravava na madeira aquele escrito de dívida. Diz assim, está pago, não deve mais nada. A mesma coisa, irmãos, que Jesus conta na parábola do credor incompassivo, né? Alguns dizem que é essa parábola. Mateus 18, 23.
a 27. Abram, por favor. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos. Certa vez eu fiz um cálculo. Era coisa assim, na época que eu fiz o cálculo, dava mais ou menos 10 milhões de dólares. Era uma conta assim, excepcional. Era a dívida daquele cara com o rei. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Interessante é o versículo 27. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele cravou a dívida na cruz. Ele perdoou. A partir de agora você não me deve mais nada. Eu me compadeci de você. Então, irmãos, Jesus, ele se compadeceu de você. Ele te viu sujo pelo pecado, sem chance de salvação, andando segundo o curso desse mundo, segundo as suas inclinações. Ele olhou para você, se compadeceu de você e rasgou a tua dívida, cravando na cruz. Louvado seja Jesus, porque nós não devemos mais nada. E por último, irmãos, ele triunfou dos nossos inimigos, versículo 15. Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, Jesus, ele pisou na cabeça da serpente, ele esmagou a cabeça da serpente. Quando? Na cruz. Na cruz ele disse: tudo está consumado. Não preciso fazer mais nada. Eu destruí a obra da serpente hoje. Lá em Gênesis 3,15, essa era a profecia. O descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, destruindo a obra da serpente. Cristo destruiu e zombou, expôs publicamente. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas se o pecado foi pago, não tem mais. Não tem mais por que temermos a morte e o inferno, porque nossa dívida foi paga. Jesus triunfou do inimigo, triunfou sobre Satanás. Ele é aquele valente que entra na casa, amarra o dono da casa e saqueia. Então Jesus, ele triunfou, ele venceu, ele é o valente que amarra o inimigo. Como nós estamos estudando nos domingos de manhã em Apocalipse, quem não veio ou veio muito pouco, perdeu muita coisa. Nós chegamos no Apocalipse 20 e nós vimos 20, versículo 1, que diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Satanás, irmãos, está preso. Ele está preso. Estamos vivendo o milênio no qual Satanás está preso. Sabe por que ele está preso? Porque ele não consegue mais impedir ninguém de entregar a vida a Cristo. Ele não pode mais atingir aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Ele não pode mais fazer tudo o que ele quer. Você acha que se ele não estivesse preso, se ele estivesse solto, ele manteria você vivo? Você acha que ele abriria mão de você quando você era escravo dele e você foi transportado do reino, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Você acha que ele manteria você vivo se ele não estivesse preso e restrito? Cristo restringe a obra de Satanás. Ele está amarrado. E ele não pode mais agir como ele agia. Porém, a Bíblia diz que é necessário que isso seja assim, mas que ele seja solto por pouco tempo. Então, nos últimos dias, o tempo da grande tribulação, ele será solto. Não é? E o Senhor há então de poupar o seu povo.
e nos salvar, abreviando o tempo, porque senão até os eleitos se perderiam. O Senhor está nos guardando, irmãos. Ele triunfou e hoje Ele nos conduz em triunfo, dia após dia, até o dia em que Ele vai voltar. Estaremos com Ele eternamente. Somente isso, foi o que Jesus fez por você. Só relembrando o que Ele fez por você, Ele transformou a sua vida interiormente, circuncidando o teu coração. Ele matou o homem carnal e deu vida ao homem espiritual. Ele perdoou todos os teus pecados e Ele pagou a tua dívida e Ele triunfou dos teus inimigos, ou do teu inimigo, que é Satanás. Louvado seja Jesus. E o que é que eu faço com tudo isso, pastor? Nós temos que viver uma vida que agrada esse Senhor. Porque alguém que fez tudo isso por nós, precisamos nos quebrantar, amá-lo e obedecê-lo e fazer a sua obra aqui na terra, dia após dia. E eu me comprometi com Deus, primeiramente, com minha tia, meus primos, de anualmente estar com eles lá, nesse dia de distribuição das cestas básicas. Ela diz assim: venha, porque a palavra é com você. E veja, Deus está me dando uma oportunidade. E quem me conhece sabe como eu gosto muito de pregar para os crentes, viu? Para a igreja. Mas tem uma coisa que eu gosto de pregar, é para quem não conhece Jesus. Esse é o meu chamado. E eu fiquei tão feliz hoje de manhã, poder falar de Cristo, da salvação eterna, para quem não conhece o Senhor. Então, é o grande chamado da minha vida e eu não vou mais me furtar de participar, de continuar perpetuando essa bela obra que minha família faz há décadas, pelo menos 70 anos, né? E precisa sim ser continuada. Tem que agora pregando também a palavra de Deus, não só entregando o pão, mas falando de Jesus. É isso que Ele quer da gente, irmãos. Essa vida de obediência, de santidade e de pregação da sua palavra, onde quer que a gente for, onde Ele abrir portas, possamos fazer discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por isso.